Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu estou fazendo, às vezes, aqui da Maria da Graça, mediando essa mesa, já que ela está impossibilitada de participar. E é um prazer estar aqui fazendo mais essa mediação. Eu queria dar 3 avisos. A Maria Oliveira está aqui. Informar que está disponível o certificado de participação aí atrás, para que as pessoas possam retirar. E os PowerPoints das palestras estarão disponíveis para os participantes no site do evento. Então, após o evento, então, as pessoas podem baixar esses PowerPoints. Bom, nós vamos, então, dar início a essa mesa, na primeira mesa da parte da tarde. A professora Dilmeire Vosgeral, não é francês, é alemão, da PUC Paraná, né, que vai falar sobre práticas pedagógicas e saberes docentes, a formação e formação continuada de professores, com e por meio das tecnologias educacionais. Acho que o Gilberto inventou esse negócio de com e por meio, né? Foi você que inventou isso? Porque está em todo lugar. Eu também recebi um negócio lá, era com e por meio, Isso eu também nunca vi, isso aqui foi invenção agora. Bom, e aqui tudo é com e por meio de. Não, no meu foi, né? Bom, ele já fez a adaptação para o lado dele. E o professor Luciano Gamês, da Unifesp, que fala sobre planejamento e implementação de projetos educacionais semipresenciais e à distância. Então, a gente começa com a professora Dilmeire, e aí, então, a gente tem 30 minutos, é isso que foi combinado. A gente pode deixar as perguntas, então, para depois que terminar a palestra do professor Luciano. Aí a gente tem um coffee break, e em seguida a palestra do professor Klaus, e aí você fala solo. O Valdomiro já falou na parte da manhã que a gente antecipou. Tem a Dulce também. A Dulce, Não, tem o Valdomiro e a Dulce, desculpa. O Valdomiro era o mediador. O Valdomiro falava. Eram 3 palestras, está certo. Então, agora são 2 palestras. Desculpa, é o Klaus e a professora Dulce. O Valdomiro já antecipou a palestra dele. Então, com vocês. Boa tarde a todos e todas, né? Eu vi que o pessoal já está participando aqui da minha enquete, certo? É que eu queria conhecer o público quem eu estou falando, só por isso que eu fiz essa enquete. E eu queria que vocês avançassem no questionamento aí, que tem também... não, já avançaram, viu? Todo mundo é proativo aqui, tá? Ó. Eu queria também saber como é que está a concentração do nosso, né, nível escolar, olha. Semestre, doutor, tá. Deixa eu ver o que mais aqui que eu queria saber. E a experiência em sala de aula? Tem pouca gente ainda com experiência, que definiu a experiência em sala de aula aqui. Vou dar um tempinho para a gente conhecer, certo? Porque já que a gente vai ficar aqui quase a tarde inteira aqui, né? Então, eu só queria saber com quem eu estou falando. A nossa apresentação, eu não fiz o slide de agenda, mas eu fiz a apresentação da seguinte forma. Primeiramente, eu faço uma contextualização, certo? Porque esse título do com e para, certo? Então, é com e para. Não, é com e para, certo? As tecnologias. Então, primeiro eu faço uma contextualização. Na sequência, eu apresento alguns princípios teóricos que norteiam a experiência que nós estamos vivendo agora na PUC, e daí eu apresento para vocês a trajetória da PUC para que a gente consiga essa formação de professores com e para as tecnologias, certo? Então, agora que nós já vimos todos, né, olha assim, ó, então eu vejo que a maioria aqui está na metade da carreira, né, docente, certo? Vamos ver aqui o que mais. O nível escolar, olha, está entre
doutor especialista, quer dizer, cursando mestrado, então nós temos vários mestrandos aqui, certo? Então deve ter vários professores com seus orientandos, certo? A maioria atua no ensino superior, então eu acho que vai ser interessante partilhar com vocês essa experiência da PUC. Então, vamos voltar na nossa apresentação. Ah, eu devia ter perguntado isso também. Então, a próxima eu insiro isso na minha enquete. Não deve ser, né? Não deve ser. Bom, então vamos lá, gente. Compreendendo o contexto, o porquê essa formação de professores com, né, e para as tecnologias que eu venho discutir. Isso aqui eu quero passar rapidamente, esse contexto, mas vejam, a gente tem um problema sério que já foi dito, acho que ontem na abertura, eu não tenho certeza se foi na abertura ou foi por algum dos palestrantes, que é o problema nosso em relação ao PISA, em relação, né, ao PISA, os problemas sérios que a gente tem na educação. E o que chama mais atenção nesses problemas é que, nos exames, são testadas com situações cotidianas. Então, são casos, são problemas relacionados ao dia a dia do aluno. Ou seja, como se manuseia o aparelho MP3 e, ao mesmo tempo, compra um bilhete, ou compra... Então, são coisas do dia a dia e que nós pensamos, certo? Que o nosso aluno, que faz de tudo um pouco ao mesmo tempo, deveria dar conta de fazer. Então, isso é um problema. E aí eu pergunto para vocês, nós temos esse problema na educação, certo? Os nossos alunos não estão aprendendo aquilo que a gente espera que eles aprendam. E a quem que a gente pode atribuir essas dificuldades? Então, eu queria que vocês votassem aí também. Gente, vocês vão trabalhar, não sou só eu que vou trabalhar aqui, tá? Não sou... Eu não vou colocar ainda a resposta para não influenciar. Tá? Deixa eu voltar lá. A quem atribuímos essas dificuldades, né, na educação? Na aprendizagem desses alunos que estão fazendo... Aqui eu coloquei o PISA, mas também a gente vê o mesmo problema no ENAD. Já botou? Permitiu. E agora vai digitar o número. 360231. Não se sintam influenciados, mas eu estou curiosa para ver e para mostrar, certo? Acho que aparece ali. Duas palavras ou expressões indicando a que atribui esta dificuldade de aprendizagem dos alunos. Tá? Deixa eu voltar lá. Mas aí faz com o seu próprio celular, né? Você não precisa ter... Vamos ver aqui as respostas. Olha só, gente, olha a coisa que... Formação é a que mais apareceu. Não é propaganda, tá? Porque é gratuito. Não tem. Não, porque esse é... Do código, do quem? Não, porque a pessoa escreveu, né? Aberta. É uma pergunta aberta. Mas eu posso fazer fechado? Tem um número alto. Eu não cheguei a ver o número, mas é um número alto. Não tem. Certo? Bom, gente, já brincamos bastante, tá? Já sei a opinião de vocês. Formação de professores. Agora, olha que interessante. Troca, colaboração.
isso tudo nós vamos discutir aqui um pouquinho, tá? Então, vamos lá. Voltando aqui, vamos, então, vejam, isso foi a opinião de vocês. Isso daqui é o que eu localizei em alguns textos que eu li. Então, nós temos o professor, ele enfrenta um problema, porque ele recebe na sala de aula alunos de contextos diferenciados, situações socioeconômicas e culturais diferentes, diferentes estágios do desenvolvimento cognitivo, e ele tem que dar conta de tudo isso. Certo? E, além disso, gente, ó, o que aconteceu? O mundo mudou de lá para cá. E nós já vimos isso em todas as apresentações anteriores, certo? Em todas as apresentações nós vimos, olha, o aluno ele quer alguma coisa diferente em sala de aula. Bom, aí eu pergunto para vocês sabem que o mundo mudou. Essas mudanças transformaram os nossos estudantes? De novo, tem que trabalhar, Luciana. Essa é uma palestra personalizada. Sempre no govote@, e daí você só vai trocando o número. Isso. Pode ser, vote another question, e daí você dá o número. Posso gravando isso também? Não. Veja, nesse aplicativo, como eu estou usando a versão gratuita, eu só consigo colocar 3 perguntas em cada bloco. Então, vejam que na primeira eu coloquei 3 blocos. E aí, mas eu posso, se eu quiser fazer cada pergunta num bloco, eu não preciso pagar o software. E aí, outra coisa que eu vi, que tem outros tipos de questões, tem vários tipos de questões. Tem umas bem interessantes lá, mas aí você precisa daí pagar para ter os outros tipos. Então, mas aí, sem pagar, eu tenho 5 opções diferentes de questões. Então, inclusive a nuvem, que... aí, olha só, para cada... Vejam bem, nessa questão, é um outro tipo de questão. Eu quero que vocês me digam o seguinte, essas mudanças transformaram nossos estudantes? Eu coloquei 5 transformações, ou 5 elementos que apareceram na palestra anterior. Deixa eu só me lembrar. Ai, gente, é muita palestra. Eu não tenho certeza se foi na primeira ou na segunda hoje, que foram as características dos alunos, ou que leva à evasão. Mas o que leva à evasão. E, olha, coincidentemente, a do Luciano, ele mostrou essas características. Então, ali vocês têm que arrastar. Eu quero que vocês me digam. Se vocês colocarem 10, significa que os nossos alunos são muito mais autônomos. Se vocês deixarem como 1, significa que eles são menos autônomos. Então, eu quero que vocês arrastem a barrinha, que eu quero ver o que vocês pensam desses nossos alunos de hoje. Mundial. Eu vou vir aqui. Aqui embaixo tem, olha. Na primeira questão foram 38, tá? Tem mais gente. Na primeira questão foram 38. Vamos ver agora nessa daqui. Bom. 44. 44 versus 45. Olha. Então, tá. Ó. Então, se eu colocar aqui em cima, olha só. Essa é a situação, ó. Ele calcula a média e aí vai mostrando para a gente. É como se fosse o nível de 1 a 10. Né? Você que define. Certo? Bom. Exatamente. Bom, então vejam, gente, por que eu coloquei essas características? Porque vejam que na apresentação anterior, esse foi um dos motivos pessoais da evasão.
certo? E quando a gente fala em professor, formação do professor, não interessa, estou falando do professor da educação à distância, professor que atua em sala de aula. Mesmo o professor que está presencialmente, ele espera as mesmas coisas que esse professor que atua à distância. Eu espero que o meu aluno seja mais autônomo, que ele desenvolva, que ele tenha um senso crítico. Veja, por isso que eu coloquei entre parênteses senso crítico, não crítico, honesto, cooperativo e que ele seja dedicado. Todos os professores partem disso, entendeu? E nós partimos disso, nós achamos, porque o aluno passou no vestibular, ele entrou na faculdade, ele já tem tudo isso. Então, vocês vão ver mais para frente que na PUC, hoje, nós não estamos mais assumindo isso. Nosso aluno não chega mais assim. Então, essa é a... Vamos voltar lá. Tá. Bom, agora, mais uma questão. Por que se procura a universidade? Por que o aluno, por que o estudante procura a universidade? Esse é outro, entendeu? É outro mito que a gente cria, tá? E que hoje, com as tecnologias, mudou até. Tem mais um elemento. Não, essa é fechada. Essa eu coloquei alguns itens. Esse eu escolhi. Pode escolher um. Eu acho que pode ser mais que um até. Eu acho que ele aceita. É múltipla escolha? Isso, é múltipla escolha. Não, acho que esse daí eu não me acho que eu coloquei. Tem mais do que um, eu não me lembro agora. Aceitei até 2, não é? Todos? Podem? Ah, então tá. Mas tentem colocar aqueles que vocês acham mais forte. Tentem colocar aquele que vocês acham mais forte. Eu também pensei. Isso eu ainda não descobri, tá? Isso eu ainda não descobri. Se eu posso voltar atrás e apagar. Ó. Veja, se a gente pensar no bar da terceira hora lá, terceira aula, a terceira hora, ó, a socialização está muito baixa, hein? Aceitou? Então tá. Então dá para mudar, gente, olha. Acrescentar. Vejam só. Não foi isso que a Beth disse pra gente, tá? Que ele vai lá no... Não, mas a gente sabe que é um fato. Quer dizer, e esse é o problema. A gente tem esse outro elemento aqui, ó. Eu acho que se ele permanecesse entre aprender, sucesso profissional, ascensão social, ele ia buscar, talvez, aprender ou concluir para chegar nisso. Mas também tem esse outro elemento que confunde tudo, certo? E aí, gente, olhem só, não posso perder muito tempo, senão minha hora vai indo. Opa, dona Brandana. Estou entrando na tua. Vamos colocar aqui aberto, vamos abrir aqui. Vamos passar aqui. Bom, aí, gente, olha só. Então, só respondendo a pergunta que eu fiz para vocês, a finalidade de aprendizagem para cada um desses alunos é a mesma? E aí, outra questão, podemos garantir que essa aprendizagem, se nem sabemos, né, a sua finalidade, né, podemos garantir essa aprendizagem, se nem sabemos a sua finalidade e com uma mesma abordagem de ensino a todos os conteúdos ensinados e a todos os alunos? Será que a gente... Certo? Então, e aí tem essa pesquisa, que é uma pesquisa antiga, mas ela comprova que existem nessa pesquisa, tá? Os alunos buscam, tá, aprender, eles têm, a finalidade da aprendizagem deles tem três níveis de aprendizagem. Tem aqueles alunos que entram na instituição, entram na universidade, desejando uma aprendizagem profunda. Tá? Então, talvez sejam aqueles que realmente queiram aprender e que queiram se tornar excelentes profissionais. Tem o aluno de superfície.
certo? Então, aquele assim, ó, o que der, tá bom. Eu só preciso. E tem aquele aluno que ele não quer ser um bom profissional, mas ele quer terminar o curso com a melhor nota. Certo? Então, veja, são esses, né? Esse aqui é um exemplo. Hoje a gente pode ter uma outra classificação. E aí eu pergunto o seguinte: tem 3 visões pela literatura, tá? Essa antiga, de perspectiva de aprendizagem para o aluno, certo? E a minha visão do ensino. Você, como professor, que a gente viu que a maioria daqui são professores, qual é a visão de ensino de vocês? Então, votem aí, pensando de vocês. Sejam sinceros. Tá? Não vai aparecer nome aqui, só vai aparecer as votações. Veja, porque se tivesse todas só, eu precisava ficar voltando, entendeu? Eu achei, cara, eu não lembro agora, mas eu achei que, veja, são os eu faço que vida só não tem mais questões, veja, ainda tem. Nossa, ainda estão votando. Bom, então vejam, gente. Essas. E deve ter o pessoal de fora que está assistindo também votando. Os meus alunos. Devem dar um oi para os meus alunos, tá? Que eles estão lá assistindo, espero. E participando da votação. Estou de olho. Bom, então vamos lá, gente. Então vamos discutir um pouquinho esses elementos, tá? Isso daqui eu busquei, também não é meu, não são meus esses elementos, tá? Então veja, o que é cada perspectiva? Eu busquei um livro também não muito novo, de prática, de 1900. São as perspectivas de transmissão, é o professor que pensa na entrega do conteúdo. Aprendizado, os professores que pensam modelando os modos de ser. Desenvolvimento, as formas de pensar. Encorajamento, facilitando o desenvolvimento pessoal. E de reforma social, buscando uma sociedade melhor. Será que a gente precisa se situar num desses? Não. Na realidade, é a combinação disso tudo, certo? Que poderia fazer um docente melhor, né? Poderia me fazer um docente melhor. Né? Mas, para combinar tudo isso, gente, conscientemente, a gente precisa de formação. Sozinho é muito difícil, né? E a gente tomar consciência disso tudo. Bom, então, eu já adiantei como buscar o equilíbrio. Então, é na minha prática pedagógica que eu tenho que buscar o equilíbrio entre a visão do professor e a finalidade do aluno. Tá? Essa é uma frase que agora nasceu na PUC, numa discussão nossa, tá? E a gente tem isso agora como lema nosso na PUC, tá? Que para se desenvolver as competências dos estudantes, nós não falamos mais em aluno, em um processo de ensino-aprendizagem, o professor deve saber situar a teoria que fundamenta a sua prática, escolher a abordagem coerente com esta teoria, configurar uma metodologia de trabalho que contemple os princípios da abordagem escolhida e executar os métodos mais apropriados a cada contexto, utilizando técnicas e instrumentos adequados. Então, eu achei essa frase nasceu no nosso grupo, que a gente tem um grupo de estudos, então, por isso que ela nem tem autoria, porque... Certo? Mas isso daí virou para nós, do grupo de formação de professores da PUC, como um lema.
alguns pressupostos. Então, gente, vejam bem. O primeiro pressuposto, a gente parte que existem saberes necessários. Tá? E aí, sempre, veja, se a gente traz Gautier, Tardif, a gente não implementa, não tem neles o saber relacionado às tecnologias. Mas esse saber, ele entra no saber, ele perpassa todos eles, certo? Mas, para nós, o que interessa é que a gente quer um professor aprendiz. Então, dentro dos nossos pressupostos, está esse da formação de um professor aprendiz. E por que eu deixei em vermelho alguns itens? Tá? Porque são esses, para a gente, na nossa proposta de formação, que estão, assim, que aparecem como mais predominantes nessa proposta. E por que o 10º está em negrito? Porque nós pensamos que, se o professor der conta de administrar sua própria formação contínua, certo? Todos os outros também virão. E aí, também, que tipo de professor que a gente quer? A gente foge do professor autor, o professor criativo. Por quê? Porque quando a gente trabalha com metodologias ativas, tá? Dentro da perspectiva de aprendizagem ativa, eu não quero um professor autor, porque não é ele que vai fazer. Ele tem que ser criador de ideias, criador de ideias que leve o aluno, criador de problemas para trabalhar com PBL. Ele tem que ser um professor criador que leve o aluno também a desenvolver um conhecimento criativo. Então, para nós, a perspectiva de tecnologia que nós trabalhamos é essa daqui. Ah, mas a gente já está nela? Não. Essa é onde nós queremos chegar, mas nós estamos nela. Tá? Outro elemento nosso, outro pressuposto. Bom, e aí, antes de falar o outro pressuposto, eu trouxe essas duas frases que me chamaram bem a atenção. Ó, a universidade ela é definida pela qualidade de suas conversações, ou suas criações acadêmicas, não pelas tecnologias que a servem. Ou seja, ela precisa saber o que ela faz com essas tecnologias. E outra que eu achei muito importante para a gente, que é a invisibilidade da mediação tecnológica é necessária para permitir que o foco seja no quê? No objeto de ensino. Então, a visibilidade deve ser dada não à tecnologia, mas ao objeto que está assim, trabalhando com essa tecnologia. Então, o professor criativo ele tem que dar conta disso. Bom, e aí, o conceito mais forte dentro da nossa proposta é o professor empoderado, que o Valente apresentou no primeiro dia, que eu fiquei muito feliz, que é o conceito de empowerment, certo? E que a gente está trabalhando nele. Ou seja, o professor empoderado, ele desenvolve as competências necessárias para cuidar do seu próprio crescimento, acreditar que eles têm habilidades e conhecimentos para agir em determinada situação e melhorá-la, e ele pode resolver seus problemas. Esse é o professor empoderado. E, para isso, certo? O que nós temos que trabalhar? Nós temos que trabalhar com o professor. Primeiro, a colaboração. Então, aí entra a tecnologia. Se eu não criar, se tudo que eu fizer na formação de professores, isso não estiver dentro de um contexto de um ambiente colaborativo, eu não vou conseguir desenvolver autonomia, eu não vou conseguir preparar o professor para a tomada de decisão, para o próprio desenvolvimento, tá? Isso não vai ter impacto. O que ele fizer não vai ter impacto. Eu não vou conseguir fazer com que ele sinta que ele tem um status, tá? E talvez eu não desenvolva também autoeficácia. Bom, aí, a partir desses pressupostos que a gente tem, eu volto a perguntar para vocês. O que é necessário para que essas mudanças que eu mostrei para vocês ocorram na universidade? É o último trabalho de vocês. Não vai ter mais. O que é necessário para que as mudanças na universidade ocorram? Essas mudanças que eu falei, que eu tenha um professor empoderado. E um professor que veja a tecnologia dentro daquela perspectiva de um professor criativo. Vou lá. Vamos ver os resultados.
692411. Eu quero ver se o que a gente está fazendo, certo? Está dentro do que vocês acham. Diminuiu a formação. Não, só diminuiu, ainda tem. Talvez, eu acho que ele não sabe, talvez precise aprender. Que a Deus, é nesse sentido. Né? Interessante. Diminuiu mais, tá? Entendimento, inovação, qualificação institucional. Talvez. Será? Bom, então, temos 35. Nossa, eu tenho que apresentar tudo. Não, então deixa eu voltar aqui. Então, vamos parar de votar aqui, gente. Vamos votar. Vamos voltar a... Essa é. Bom, então vamos lá. Bom, então qual que é a caminhada da PUC nesse processo, tá? E aí vocês viram as respostas de todos. Vamos ver o que a gente está fazendo para isso. Bom, a preocupação com a formação continuada dos professores da PUC começou em 2004, foi a primeira proposta de estabelecer efetivamente uma formação continuada dos professores. Em 2010, e a cada proposta, na realidade, é uma mudança de gestão, quase, certo? Nada é diferente, certo? Estão gravando, mas como que é? Quase como a novela imita a vida, enfim. O que acontece em tudo, né? Nas empresas e instituições também acontece. E o segundo modelo foi em 2010 e o terceiro modelo é o atual. Bom, no primeiro modelo, o que aconteceu na PUC? Talvez várias coisas dessas já sejam normais na universidade de vocês, tá? Os professores puderam participar de cursos de línguas gratuitamente. Então, eles podiam se inscrever, isso até então, mas existia... então, existia uma proposta que eles podiam se inscrever e participar gratuitamente. Nesse ano, foram criadas oficinas pedagógicas, modelo top-down. Tá? Eu coloquei modelo top-down por quê? Porque era a diretoria de graduação escolhia, convidava os palestrantes e eles iam e davam as oficinas. E oficinas de alfabetização também. Tá? Aí era ensinado PowerPoint, Word, né? Essas ferramentas. E foi criado nesse ano, né? Esse ano talvez até um pouco antes, tá? A Diretoria de Educação à Distância, por quê? Foi justamente o período que todas as instituições estavam decidindo se ofereciam cursos à distância ou não. E a gente até teve o credenciamento, certo? Em 2010, a gente passou para o segundo modelo. Permaneceu, veja que nem tudo muda uma gestão, mas nem tudo vai embora. Permaneceu essa opção dos núcleos de língua, tá? As oficinas pedagógicas, o que mudou, gente? Já foi uma inovação. As oficinas pedagógicas, eu achava que eu ensinava alguma coisa interessante. Eu podia ir lá na diretoria de graduação e falar, eu quero dar uma oficina sobre o Mentimeter. Aí eu fazia uma proposta, eu recebia para dar essa formação para os meus colegas. Isso acho que já foi assim, uma inovação, né? Que era uma forma do professor compartilhar aquilo que sabia. Mas as oficinas ainda eram de alfabetização digital. O Word, Excel, como usar, quais as ferramentas do ambiente Eureka. Mas, nesse ano, foi definido que a PUC trabalharia com abordagem de competências. Então, nós temos que reescrever os PPCs. Os PPCs foram reescritos dentro dessa abordagem. Reescrever PPC, certo? E foram criados, isso também é uma outra iniciativa muito boa, foram criados os núcleos de excelência pedagógica. Na apresentação do primeiro dia, acho que foi
a Nara, que comentou da saída, né, dos núcleos né, de algumas universidades, de núcleos de tecnologia. Aqui, cada escola, então, a escola de educação tinha o seu núcleo de excelência pedagógica, formado por professores da escola, a escola de direito, a escola politécnica, e cada escola podia organizar sua formação também. E suas propostas de melhor. E aí, todas as propostas que quisessem. E foi desfeita a diretoria de educação à distância e foi criada uma diretoria de tecnologias educacionais. Agora, um detalhe, gente, muito importante. Vejam quem era responsável pelas oficinas de alfabetização digital. A diretoria de tecnologias educacionais. A diretoria de graduação era responsável pelas oficinas pedagógicas. Então, tecnologia era uma coisa, prática em sala de aula era outra. Certo? Agora é o modelo atual. Bom, no modelo atual, sem querer fazer propaganda, tá? Mas, assim, de certa forma, eu tenho muito orgulho desse modelo. Eu participei do segundo modelo também, tá? Mas o modelo atual, a gente parte, tá? Que, primeiro, tem que existir uma transformação cultural na universidade. Por quê? Porque eu não posso falar de sala de aula invertida se o meu aluno acha que isso é para o professor trabalhar menos. Então, eu tenho que o quê? Fazer uma transformação cultural tanto para o aluno quanto para o professor. E empoderamento, então a gente parte do princípio que a gente tem que empoderar o professor, mas a gente tem que empoderar o aluno. Por quê? O aluno que vai participar de uma que vai trabalhar numa proposta de sala de aula invertida, ele precisa ter métodos de estudo. Ele precisa saber o que é estudar, ele precisa saber como eu tenho que ler um material sozinho. Certo? E a revisão da proposta pedagógica, ou seja, é uma abordagem de competência, mas eu não posso rever um documento. Eu tenho que rever a minha proposta pedagógica, o que eu faço em sala de aula, e não só alterar no documento. Bom, então, nesse terceiro modelo, vejam que continua o curso de línguas, só que aí a diretoria de graduação... Veja que a gente deixou de ter uma diretoria de tecnologias educacionais. Por isso que eu me identifiquei também com a Nara. Por quê? Porque essa coordenação de tecnologias educacionais, ela passa a fazer parte da diretoria de graduação. Certo? E qual é a função dela? Apoiar o que a gente criou de centro de ensino e aprendizagem. Tá? E é esse centro que dá o apoio para o professor para as mudanças necessárias, tanto de ordem, né, de inserção da tecnologia na prática, quanto da mudança dessa prática para as metodologias ativas. Então, para usar os princípios da aprendizagem ativa. E, lembra que eu comentei para vocês do núcleo de excelência pedagógica? Nós temos agora, em cada escola, um núcleo de excelência pedagógica com atribuições e tarefas definidas pelo centro. Então, em cada escola, a gente tem um núcleo que é um braço do centro. São professores da escola, certo? E que ele participa, como os demais professores, das oficinas oferecidas pelo CREARE, só que a partir do momento que, por exemplo, o professor participou de uma oficina minha, que eu ofereci, sobre aprendizagem colaborativa. Aquele professor do NEP vai ser um professor que vai oferecer essa oficina na escola dele. E adoção dos princípios da aprendizagem ativa. Então, hoje já é claro, nós somos participantes do consórcio STEM, que o professor Valente comentou ontem. E o que a gente vai buscar no consórcio? A gente tem uma parceria para ver a experiência que as outras instituições estão tendo com a aprendizagem ativa. E com a formação dos professores para essa aprendizagem ativa. O que eles fizeram que não deu certo, o que eles fizeram que deu certo e que a gente pode aplicar. E a adoção de uma abordagem por competências. Então, agora, a gente adotou um determinado autor canadense, e que tem assim, nós estudamos profundamente diferentes autores que trabalham com abordagem de competências. Scalon. Tá? E esse autor era um autor que, originalmente, ele trabalhava com avaliação e feedback. E ele traz uma abordagem de competência muito mais onde ele associa o saber mobilizar
a transferência de conhecimento e também, gente, que é muito importante, atitudes, ao saber ser. Então, é muito interessante essa abordagem, então nós adotamos, então isso também todos... e para a adoção dessa abordagem, os primeiros que tiveram que fazer a oficina, então, nosso grupo, nós criamos uma oficina para abordagem de competência. Bom, para quem a gente vai oferecer a oficina primeiro? Para os pró-reitores e decanos. Eles tiveram que vir para a sala de aula, foi muito interessante, tá? Dar aula para os pró-reitores e para os decanos, e eles que aprenderam o que é abordagem para competência. Agora, nós estamos na fase das oficinas para todos os coordenadores de curso e NDEs. É opcional? Não, não é obrigatório. Quem faz parte do NDE tem que participar da oficina. Se ele não pode participar, então ele vai abrir mão de fazer parte do NDE. Então nós começamos, e assim a gente está descendo, até chegar no professor. Por quê? Não adiantava a gente trabalhar com o professor se ele chegava lá para o coordenador dele para mudar a prática, para mudar tudo em cima de uma abordagem de aprendizagem ativas e por competência, e o coordenador, ou ele começava a fazer uma atividade diferente em sala de aula, os alunos vinham reclamar, e o coordenador falava assim para ele, não, volta para o que você estava fazendo. Certo? E, olha só, gente, eu esqueci de colocar um elemento aqui. Bom, então vamos lá. O que eu já adiantei? O que a gente fala, então, na transformação cultural? Esse daqui, as instituições dos princípios da PUC. Então, esses princípios, na realidade, deixa eu trazer aqui para vocês. Então, veja, esses são os princípios que foram trabalhados com os alunos e que agora, como é que a gente pode dizer? Em toda a PUC, a gente o tempo inteiro está retomando. Autonomia, dedicação, cooperação, honestidade, senso crítico. Por quê? Para você trabalhar com metodologias ativas, gente, a gente chegou à conclusão que não adianta mudar a prática da sala de aula. É a questão cultural. Então, a gente começou primeiro, antes de começar a mudar, a oferecer as oficinas de metodologias ativas, a gente já começou a atuar com os alunos. Então, o ano passado... Então, primeiro foram os professores. Foi um ano, em 2014, discutindo esses princípios com os professores. 2015 foi a discussão com os alunos. Então, para cada discussão com os alunos, por exemplo, dedicação, foi trazido o Almir Klink para dar uma palestra. Para cada um, foi trazido alguém, né, assim, da mídia, alguém para falar para discutir isso com os alunos. Então, voltando aqui. Quanto? 1 minuto, deixa... deixa eu voltar aqui. Já passou 10? Não, então eu passar rápido. Bom, gente, então, eu fui brincando com os alunos, isso que dá aprendizagem ativa, percebeu? Tá? Bom, então vou passar aqui. Então, olha, toda essa trajetória que nós tivemos para a transformação cultural. Por que eu trouxe o TDE? Esse que eu queria falar, porque esse é o nosso blended. Essa é a preparação para nosso blended learning. Trabalho discente efetivo, tá? Existe dentro da regulação da graduação, não são os 20%, que nós podemos fazer atividades à distância desde que sejam monitoradas. Então, em 2014, nós falamos assim para o professor, você pode... Nós tínhamos problema porque ninguém usava o ambiente virtual. Então, nós falamos assim, e o TDE é uma proposta que você precisa usar o ambiente virtual, porque é o trabalho do aluno à distância. Então, nós falamos para os professores, vocês podem fazer o trabalho discente efetivo, vocês podem oferecer, por exemplo, se a disciplina é de 72 horas, você pode oferecer 8 horas à distância, mas nessa concepção de acompanhamento. E aí nós começamos a oferecer cursos de mediação, como a gente fazia mediação no fórum, como a gente planejava utilizando no ambiente virtual, como a gente colocava o planejamento no ambiente virtual, porque o professor, para participar, precisava fazer o curso, senão ele não podia participar. E outra coisa, ele podia usar o TDE se ele tivesse um congresso, se ele tivesse uma atividade fora da universidade, ele podia propor o TDE para fazer, aquele dia de aula que ele perdia, ele podia fazer à distância. Em 2015, a gente foi regulamentado o TDE para todas as disciplinas. Certo? Então, só que hoje, em 2015, no início do semestre, agora, 2015 e 2016,
for oferecidas, o professor é obrigado, se ele for fazer o TDE, tem que participar da oficina, senão ele não pode fazer. Revisão da proposta pedagógica. Então, o que foi feito? A revisão do PDI, adoção da abordagem de competências, com objetivos bem definidos, objetivos de aprendizagem bem definidos, que seriam as habilidades nas competências ou as competências, e a adoção do princípio da aprendizagem ativa. E para o empoderamento do professor. Bom, essa, para mim, é a cereja do bolo nosso, certo? Que é a criação, além do CRIARE, do Observatório de Inovação e Criatividade no Processo de Ensino-Aprendizagem. Esse observatório é um espaço virtual e não é da PUC, ele vai ser aberto. Nós já estamos criando. É um espaço onde o professor que tem uma experiência interessante e queira contar, nós entrevistamos o professor, nós editamos, vocês vão ver aqui, eu vou colocar um vídeo rapidinho bem para vocês verem como é que fica. E aí esse professor vai dizer assim, além de contar a minha experiência, eu quero disponibilizar tudo que eu fiz em sala de aula. Eu quero disponibilizar os exercícios que eu utilizei, eu quero disponibilizar todo esse material. Então, só fazendo também uma, como é que eu posso dizer, não é uma crítica, um apelo, né? Como o professor, nosso colega de ontem, o professor fez sobre o CNPq, eu já mandei esse observatório 2 vezes para o CNPq e já foi recusado. Entendeu? A proposta dessa pesquisa em cima do professor Jarez. Então, assim, tem certas coisas que são tristes, porque não é pesquisa também. Deu a criação desse Observatório de Inovação e Criatividade no Ensino-Aprendizagem e no Ensino Superior, onde a ideia é a criação desse espaço, onde o professor compartilha tudo que ele tem, certo? E organizado, não é um repositório, porque isso é organizado pedagogicamente e didaticamente, e a pesquisa em cima da utilização desse material. Mas a gente precisa ter, né? Primeiro, para poder pesquisar depois. E aqui eu trouxe para vocês um exemplo de alguns vídeos que já estão sendo produzidos. É bem rápido, tá? Então, isso aqui é uma professora... Em termos de conseguir o aprendizado, né? Não simplesmente passar o conteúdo. A gente tem que estar sempre em busca de atividades diferenciadas e metodologias para que o aluno realmente aprenda o que é necessário para o curso, e não simplesmente o que faz parte do momento. A diferença entre aluno e estudante, né? Aluno é aquele que vem às aulas todos os dias, participa, faz a sua lição e pronto. Né? Estudante é aquele que se envolve com o processo e vai além daquilo que o professor quer. Né? Ele pergunta, ele questiona, ele faz com que o professor se prepare mais para as aulas, né? Fazendo com que o aprendizado seja mais consistente. Essa prática foi aplicada no curso de Engenharia Mecânica, no segundo período da disciplina de cálculo. Uma turma... Bom, então eu vou parar, porque tem vários vídeos. Isso, porque é uma turma... que vocês podem ver depois pela apresentação, mas eu quero só chamar a atenção, vocês viram que aparecem palavras... então, veja, para essas palavras que são as ideias centrais do vídeo, então, quanto a isso, então, nessa proposta, estariam os materiais vinculados. Então, quando a professora vai falar assim, eu fiz tal exercício, então, o exercício, ela disponibilizou o exercício, certo? Então, todo o material para trabalhar com cálculo, desde o plano de ensino dela, estaria disponibilizado no espaço. Então, essa é a ideia, não só... Então, a princípio, será com os professores da PUC e com outros professores que for. A ideia é ir buscando professores que queiram, do ensino superior, que queiram compartilhar a experiência, gente. Muito obrigada e desculpe o tempo. Professor Luciano. Boa tarde, pessoal. Sem mais delongas, então, para a gente não se atrasar muito, eu vou começar aqui a falar um pouquinho. Tá? O grande desafio de falar sobre esse tema de planejamento e implementação é o tempo, porque ele exige que a gente reflita muito para conseguir fazer um bom planejamento, né? E falar sobre isso num tema tão complexo, num tempo tão curto, para mim é o maior desafio. Então, aceitei o desafio, Gilberto, obrigado por ter me dado esse desafio, porque faz a gente pensar e refletir sobre como que a gente vai conseguir colocar em prática
todas essas coisas que a gente está falando aqui, né? Ao longo de todas essas palestras, nesses 2 dias, a gente foi falando uma série de coisas, um monte de elementos que nós fomos trazendo. E aí, como que a gente consegue juntar isso tudo e fazer um todo coerente? Então, essa vai ser um pouco a tonalidade da minha fala, né? Então, eu já vou começar passando o slide, porque não dá muito tempo, né? Mas a ideia que é o seguinte, né? Nós tivemos aí grandes avanços, que são marcos históricos, né? Eu vou voltar um pouquinho. O primeiro que seria a passagem aí de uma sociedade primitiva para uma sociedade agrícola. Isso foi uma mudança paradigmática, né? A terra, então, ela passa a ser a base da economia, da cultura, da família e das políticas. Um outro grande marco histórico é a Revolução Industrial, então novas configurações precisam ser feitas a partir desse momento. Então, o abandono dos métodos de produção, a introdução das máquinas, alteração nas formas de produção. Enfim, desculpem por reduzir a história em 3 slides, né? Mas hoje a gente está aqui vivendo uma situação em que nós temos um grande marco histórico também, né? E esse marco histórico é tentar entender a educação sobre um prisma que é diferenciado. Independente da gente estar falando de educação à distância ou educação presencial, e aí eu aceitei o desafio do Gilberto de tentar abordar esses 2 temas, né, semipresencial e à distância, mas, basicamente, o que a gente tem aqui é a passagem de uma forma de compreensão da qual a sociedade industrial que enfatiza muito mais a produção de conhecimento, né, e como a gente transforma informação em conhecimento. E aqui aprendi hoje com a Eliane que como você transforma informação em experiência, né? Que é uma grande questão que ela trouxe também. Então, a cultura, em geral, ela passa a girar em torno dessa produção, do processamento, da troca, da transmissão, do acesso, do compartilhamento da informação. A sociedade hoje, na maneira como a gente vive, ela é assim, todo mundo compartilha, todo mundo o tempo todo usa o WhatsApp, todo mundo manda nos grupos, enfim, as informações, participa do Facebook. Então, a sociedade se reconfigura, não é? Se a sociedade se reconfigura para uma sociedade voltada para o conhecimento, então, alguma coisa a gente precisa parar e refletir sobre isso, né? Então, o contexto é um contexto que é completamente diferente, né? E aí vamos falar não só de um contexto educacional, mas um contexto que é social, não é verdade? A realidade social ela é completamente diferente de uma realidade de tempos atrás, não é? E as pessoas passam a encontrar novas formas de socializar esse conhecimento. Então, você não fica com esse conhecimento só para si, você passa numa perspectiva de que você vai socializá-lo, não é? Então, a primeira grande coisa a partir disso é a gente começar a pensar e questionar quais são as práticas pedagógicas vigentes, né? Que é um pouco o que você fez aqui conosco hoje, que eu achei muito bacana, que vai fazendo um link aqui para a minha apresentação, né? Depois, como que a gente reconstrói esse novo discurso pedagógico, que é um discurso mediado por todas essas tecnologias? Como que de uma mudança para outra, ou seja, mais ou menos nessa perspectiva de uma mudança paradigmática ou disruptiva, como a gente tem usado mais o termo hoje em dia, né? Quais são os procedimentos que você vai utilizar para você propiciar o ensino e a aprendizagem? Esse é um pouco o tom daquilo que eu procurei refletir. Considerando, então, as perspectivas, né, da educação à distância, e esse segundo foi muito bem aqui apresentado pelos nossos colegas Luciano e Valdomiro, é o tema do Congresso de Educação à Distância desse ano, que é você fazer isso tudo mantendo qualidade da educação, não é? Então, a partir dessa premissa, quais são as tecnologias digitais, os modelos pedagógicos, as linguagens inovadoras que a gente vai utilizar, e quais são os recursos materiais, recursos humanos, enfim, como que a gente consegue, de certa forma, combinar isso tudo? Essa é a grande questão, porque combinar isso tudo para fazer um todo coerente, você precisa ter o ponto de ligação entre todas essas coisas, não é? E aí a gente tem hoje um cenário
que não vou falar sobre isso, né, mas o novo marco regulatório, em que traz, enfim, uma série de coisas para que a gente possa pensar e refletir até pela aquilo que falta nesse novo marco ou aquilo que ele diz que deve ser feito, né? Mas a medida principal é a medida da qualidade, que a gente tem que conseguir transformar esse discurso, né, num discurso que você faça uma educação com qualidade, tá? Então, para mim, eu fiquei pensando quais seriam os principais desafios, né? Aqui está da educação à distância, mas não é só da educação à distância, é da educação à distância, da educação presencial, da educação semipresencial. Seria a gente criar os novos espaços e essas novas formas de aprendizagem, não é? E a gente viu aqui um pouquinho com a Eliane também, um pouco dessa perspectiva, né? A perspectiva investigativa, dos maker spaces, dos Fab Labs, são as novas formas de fazer. Outras formas da gente se relacionar com esses muros todos, né? Realidade aumentada, que a gente viu com o Romero também. As novas formas que a gente vai trazer para pensar nas possibilidades de imersão, de interação. E aí a gente tem realidade virtual, hibridismo, laboratório virtual, identidades e personagens. Parece que tudo que foi falado lá atrás eu já tinha ouvido quando escrevi essa apresentação, né? Então, parabéns, Gilberto, por conseguir conceber todos esses temas, porque eles, de certa maneira, foram muito úteis para a gente conseguir entender isso que está aqui sendo posto, né? A questão dos custos, né, de você pensar a projeção dos dispositivos, isso a gente viu com o Juarez, né, que a perspectiva de você trazer isso abaixo o custo. Ou seja, quais são essas novas formas que a gente tem para criar esses novos espaços, essas novas formas de conviver, essas novas redes de aprendizado. Então, quando a gente fala em planejamento, a gente tem que pensar em todos esses aspectos. E como que a gente vai fazer isso? Essa é a grande questão e o grande desafio, né? Então, pensando especificamente no desenho de cursos, eu queria contar uma experiência para vocês em que eu fiz um experimento em que os professores eram desafiados a montar um curso, uma disciplina à distância. E aí a primeira coisa que eles faziam é ir lá no ambiente virtual de aprendizagem, seja ele qual for, Moodle ou não, enfim, Blackboard, enfim, Desire to Learn, qualquer que seja ele, ou outros, né, Canvas, enfim, tem uma série deles. E os professores, eles basicamente ficavam limitados a tentar pensar pela lógica da ferramenta, né? Então, eu tenho uma ferramenta que me auxilia na composição aí de um diferente cenário pedagógico, e como é que eu faço, a partir do conteúdo que eu tenho, para povoar este ambiente, né? Para colocar coisas lá usando todas essas tecnologias. E eu fiz essa experiência e cheguei à conclusão de que eu precisava trazer elementos para o professor pensar, né? Um pouco no estilo do que você faz também, né, Dilmeire? E aí é um pouco essa história que eu queria contar também, tá? Então, pensar nessa produção não se limita a você simplesmente refletir sobre esse conteúdo que você tem para trabalhar com seus alunos e dispô-los em forma de um material didático, não é? A ser apresentado para esse aluno, né? Não se limita a transferir um conteúdo que está organizado, estruturado, enfim, e pensar em atividades de aprendizagem para colocar dentro de uma plataforma virtual. É muito mais do que isso, senão a gente faz uma transposição direta de um determinado conteúdo, de um determinado conceito, e você transpõe diretamente para uma plataforma. Então, o planejamento ele envolve você pensar em quais são todos os elementos que existem entre esses diversos passos, que é a formação em si, o conteúdo que precisa ser trabalhado, as competências que precisam ser desenvolvidas, as habilidades, e como que depois você arquiteta isso tudo e usa a ferramenta para dar suporte, sim, a esse aprendizado, né? Então, eu penso que é necessário que a gente considere aqui um conjunto bem complexo de fatores. Agora, quais fatores são esses? Esses que eu vou falar um pouquinho na sequência, tá? Mas eu gosto muito dessa palavra, e eu tenho usado ela para conseguir compor esses diferentes cenários. Essa palavra eu vou chamar aqui de coerência na construção, na montagem de um cenário de ensino-aprendizagem, de um cenário pedagógico. Então, rapidamente, o que vocês conseguem ver aqui é um cenário
Você pode imaginar, olhando para esse cenário, que alguma coisa vai acontecer aí, não é? Não sei se vocês conseguem ver direito, mas ali é um faroeste, né? Tem um saloon. Então, só por essa figura, você já imagina o que vai acontecer aqui, que tipo de história vai ser contada aqui, não é? Então, você tem um cenário onde você tem uma série de recursos que você precisa acionar, você tem um enredo que precisa ser contado, que é basicamente a história, né? E você precisa dos atores que vão representar e vão falar sobre essa história e vão contar, né, essa trajetória, né? E aí, se a gente pensar num cenário pedagógico, quais seriam os recursos, né? Os recursos são todos os materiais pedagógicos, são todos os meios de comunicação que a gente vai se utilizar para contar essa história, para contar esse enredo, não é? Esse enredo seria o quê, exatamente? O curso, a disciplina, as estratégias de aprendizagem que vão ser utilizadas, né? E aí, no palco, você tem quem? Os atores, que são os professores, e aqui eu falo um pouco na perspectiva do MIL, da polidocência, todos os professores, sejam tutores, mediadores, professor conteudista, enfim, quem seja, não é? E, claro, no palco também, porque a gente precisa dos alunos, eles fazem parte dessa história, eles estão atuando, eles estão agindo, né, na mesma perspectiva, né? E, não menos importante, a gente viu isso aqui, né, acho que um pouco na sua fala, professora Beth, os bastidores. Quem são essas pessoas que estão nos bastidores? E aí é uma perspectiva que a gente não pode deixar de levar em consideração, né? Você tem toda uma equipe pedagógica, você tem uma equipe de produção, você tem uma equipe de coordenação, você precisa pensar no suporte ao aluno, e isso a gente viu aqui também, como é importante pensar no suporte ao aluno, aquela questão que foi colocada emocional do aluno que ia desistir porque ele tinha ficado sem computador, o irmão levou, enfim, são coisas que são extremamente importantes serem pensadas. Então, muito do que acontece nesse enredo pedagógico é composto aqui também por toda a composição de uma série de pessoas que trabalham na perspectiva de fazer isso acontecer. É verdade ou não é? Isso faz sentido para vocês? Bom, então, um pouquinho nessa linha de pensamento, eu procurei definir o que seria um cenário pedagógico coerente. Porque, para contar aquela história de faroeste, eu vou precisar de uma iluminação adequada, de uma música de fundo adequada, de um ator caracterizado adequadamente para contar aquela história. Ele vai ter que ter um chapéu vestido na cabeça de faroeste, ele vai ter que ter uma bota com espora. Enfim, o que será que ele precisa? Não é? Então, se eu colocar um cantor de rock num cenário do salão, parece meio descontextualizado, não é? Então, a coerência na construção desse cenário pedagógico para mim, a palavra-chave para a gente pensar o planejamento, né? Então, seria pensar na tarefa que tem que ser desenvolvida, no contexto que tem que ser realizado, né? Seria a adequada combinação de todos esses componentes, né? Para que a gente possa modelar um sistema de aprendizagem, um sistema de cursos, não é? E todos esses caracterizados por um conjunto bem específico de parâmetros pedagógicos. E aí o design instrucional vai trazer esses parâmetros para a gente, para que a gente possa articular tudo isso. Tá? Aí eu trouxe aqui um pouco de um exemplo de um cenário pedagógico em que você tem a combinação de um objetivo de aprendizagem que foi definido, não é? Com uma atividade de aprendizagem que vá coerentemente com esse objetivo, não é? E a avaliação, que efetivamente você vai propor que o aluno faça, também tem que estar coerente com essa mesma perspectiva, né? Senão você dá alguma coisa para o aluno e pede outra em troca. Você faz uma aula e pede uma coisa muito mais complexa e muito mais difícil para ele responder se sabe ou não, na perspectiva de uma avaliação bem descontextualizada, né? E aí, como seria um cenário que é incoerente, não é? Um cenário pedagógico incoerente seria aquele em que você, por exemplo, pensa e fundamenta a prática em termos de teorias educacionais, por exemplo, mais construtivista, mais na base de construir o conhecimento, e dá ao aluno um exercício do tipo múltipla escolha, não é? Então, se você tem uma base construtivista, como é que você
elabora uma atividade de múltipla escolha. Então, parece que existe um descompasso aí, né, nesse planejamento, porque ele parece um pouco incoerente. Esse é só um exemplo, e o que mais tem por aí são cursos onde esses cenários são desenhados de forma muito incoerente, não é? Porque eles não seguem uma abordagem pedagógica ou não se reflete, enfim, sobre essas abordagens pedagógicas, e na perspectiva de fazê-lo rapidamente, os cursos acabam pecando um pouco pela falta de reflexão sobre isso, tá? Bom, então, para a gente pensar numa coerência de um cenário pedagógico, vai ser preciso que a gente avalie com muito zelo o resultado final de todo esse processo de modelagem, né? Que a gente observe a coerência entre os vários elementos entre si que são combinados para poder montar esse cenário, né? Verificar se esses contextos, se eles condizem efetivamente com a formação dos atores que estão envolvidos nesse processo, né? Além disso, a gente precisa pensar quais são os princípios, os processos e as tarefas que precisam ser desenvolvidas, não é? Então, basicamente, você pensa e define um conteúdo de formação, seja ele qual for, que vai ser veiculado, transmitido aos alunos, construído, não é? Você pensa sobre que conhecimentos eles são, que tipo de conhecimento esse determinado assunto promove, né? Você define a competência, as habilidades que precisam ser desenvolvidas, né? Concebe o desenho pedagógico desse curso, com base aí em concepções de educação que você de fato acredita e tenta ser coerente com essas concepções de educação, não é? E aí, na sequência, a gente precisa entender qual é o contexto da qual essa formação se insere, não é? Quais são as tarefas que precisam ser desenvolvidas e que envolvem todo esse ato pedagógico, quais são os fatores que a gente precisa envolver para planejar os cenários de ensino e aprendizagem. Vejam que é um monte de coisa que a gente precisa pôr em consideração, não é? Quais são as mídias que a gente vai utilizar? Quais são as linguagens que a gente vai recorrer? Quais são as tecnologias que nós vamos utilizar? E como que vai ser o serviço de apoio que nós vamos dar ao aluno, não é? Como vai ser o processo de monitoria, de tutoria, de atendimento pedagógico, de secretaria, né? Se a gente pensar em cursos de graduação à distância, por exemplo, em que precisa envolver a pró-reitoria de graduação e a secretaria, enfim, é uma série de questões, não é? E você precisa refletir de uma forma muito conscientemente como todos esses elementos precisam ser combinados, não é? Para que você possa, no final, analisar o resultado dessa composição, desse cenário, e pensar, né, no processo de design que ele foi pensado, né, que ele foi articulado. Bom, não menos importante, isso precisa ser feito em parceria aí com análise do contexto institucional, seja uma escola, seja um departamento, seja uma faculdade, seja um colégio. Qual seria, então, as ações que estão previstas no plano de desenvolvimento institucional? Elas vão a favor desse plano, elas conversam com esse plano, ou elas são desconectas completamente do que a instituição precisa também fazer, não é? Então, porque muitas vezes a gente quer fazer educação à distância e a instituição barra, a instituição não tem a mesma leitura que a gente tem, a instituição, nós precisamos convencer de que é bom, de que precisa, que existem pessoas que sabem fazer, não é? A gente passa um pouco isso lá no nosso contexto de trabalho. E, principalmente, quais são os esforços institucionais que precisam ser realizados, não é? É um monte de coisas que precisa ser pensada. Análise de custos, né? O retorno de investimento desse projeto, independente de ser pública ou não ser pública, não é? A carga de trabalho que vai envolver fazer um projeto nessa modalidade, né? Quais são os padrões de qualidade que a gente acredita e como a gente deve manter esses padrões, não é? Será que a gente tem pessoas competentes dentro da nossa equipe? Pessoas competentes que sabem fazer, ou a gente vai buscar fora, ou a gente vai capacitá-las, não é? As pessoas, tanto da equipe de concepção e design, como também da equipe de implementação e de avaliação.
né? Eu falei já sobre a estrutura de apoio acadêmico e que a gente precisa de pessoas para poder trabalhar isso, né? A preparação para lidar com diversas variáveis externas. No nosso caso, da Universidade Aberta do Brasil, é a falta de recursos, por exemplo, o arroxo, né? A falta e a descontinuidade dos programas. Então, você tem todo um planejamento e chega na hora, você não consegue fazer porque não tem recursos, não é? Bom, e além disso tudo, existe uma série de questões que precisam ser pensadas quando você planeja do ponto de vista da formação, que é o planejamento pedagógico. Então, qual é o problema de formação que a gente está trabalhando, não é? E esse problema acontece, é uma formação em serviço, é uma formação acadêmica, é educação à distância, é semipresencial, é presencial, é 20%, né? Qual é o contexto que a gente está fazendo isso, né? E quais são as decisões pedagógicas que a gente precisa tomar para conseguir colocar isso de fato em prática, não é? Qual é a concepção educacional que nós acreditamos e que, a partir daí, nós vamos projetar os nossos cursos, né? Quais são as atividades de ensino que vão ser elaboradas, né? E aí, na perspectiva da aprendizagem em si, quais são os materiais e como esses materiais vão ser estruturados? Em que contexto eles vão ser utilizados? Isso tudo precisa ser pensado e articulado, não é? Quais são as infraestruturas necessárias que a gente precisa para pôr isso em funcionamento? Quais são os recursos? Quais são os serviços necessários para você poder manter a qualidade de um curso, né? Como que você vai articular os recursos comunicacionais? Que ferramentas você vai utilizar para propiciar a aprendizagem em si? Isso, de fato, os ambientes ajudam a gente a pensar, mas eles precisam ser pensados a partir de uma lógica coerente que tem a ver com essa lógica desse planejamento pedagógico. Então, a gente tem aí definição das estratégias pedagógicas, definição das mídias didáticas, planejar todas essas atividades de ensino e aprendizagem, pensar sobre os métodos que nós vamos utilizar para o aluno aprender, não é? A gente acredita que o aluno aprende aqui por interação, por transformação, transformar a informação em conhecimento. Então, que métodos eu vou utilizar efetivamente para conseguir colocar tudo em prática? E como que eu consigo articular o potencial das tecnologias digitais? O que eu preciso fazer para potencializar todo esse arsenal de tecnologias que hoje estão disponíveis? Enfim, é um conjunto enorme de coisas que a gente precisa pensar no momento em que a gente se predispõe a falar sobre um planejamento de um curso. A parte da empolgação, da gente querer utilizar todas as tecnologias, enfim, nós precisamos pensar com muito zelo como que a gente faz isso. Isso é planejamento. Isso é planejamento. Tá? Bom, então eu propus aqui alguns parâmetros só para a gente conseguir se organizar em termos didáticos, na verdade, de coisas que a gente precisa fazer, tanto para poder pensar a educação presencial, à distância ou não. E aí eu isolei 10 parâmetros, que não dá para falar em 5 minutos, né? Mas, basicamente, você precisa pensar sobre o conteúdo dessa formação, né? Eu vou tentar passar rapidamente aqui. Que tipo de conhecimento que eu estou trabalhando? É um conhecimento mais conceitual? E aí eu respondo a pergunta, o que é? O que é, né? Ou é um conhecimento que a gente vai estar trabalhando mais procedimental? Ou será que é um conhecimento mais estratégico? Ou será que é um conhecimento factual? Então, por exemplo, um tipo de conhecimento factual, basicamente, é um curso de história, onde eu vou contar fatos que aconteceram. Um tipo de conhecimento procedimental, por exemplo, engenharia elétrica, onde eu vou ensinar a fazer uma instalação. Um tipo de conhecimento conceitual, onde eu vou trabalhar apenas conceitos, por exemplo, conceitos pedagógicos. Se eu penso primeiro a respeito desses conhecimentos, como eles se configuram, eu posso pensar de forma diferente como esse cenário vai ser constituído, não é? Porque se eu preciso da prática e da ação, eu planejo ele para que isso aconteça. Se eu preciso só da reflexão, da troca e do compartilhamento de informações, eu configuro esse ambiente para que isso possa ser efetuado dessa maneira. Eu vou passar, isso fica disponível na apresentação, não é? E segundo nível seria qual é a competência que eu quero atingir. Eu
eu quero sensibilizar o meu aluno, eu quero que ele se familiarize com conceitos, ou eu quero que ele tenha controle, que ele tenha a expertise daquele assunto, né? O que eu quero, afinal de contas, que o meu aluno seja capaz de fazer no final? E aí eu penso e modelo meu sistema de aprendizagem em função do que eu espero, ou seja, da competência que eu viso, né? E aí é isso, é esse nível de competência visada. E aí a gente tem aqui, né, o conceito de competência, já trabalhado aqui pela professora Dilmeire, como saber conhecer, saber fazer, saber proceder, saber ser. Não é só o conhecimento em si, mas tem a ver com as atitudes, tem a ver com os valores, e que eu preciso construir isso também no meu aluno, não é? E aí eu preciso definir quais são as habilidades específicas e que esse aluno vai sair do curso fazendo, não é? Então aqui o saber fazer, o domínio da prática, entendendo a habilidade como executar um procedimento que seja praticamente automático, né? Isso é habilidade. Quando a gente vai, senta no carro e dirige, isso é uma habilidade, porque você consegue fazer isso de uma forma tão automática que você já adquiriu essa habilidade, né? Então, um pouco nessa perspectiva. E aí você precisa também pensar nas diferentes habilidades, se ela é cognitiva, psicomotora, afetiva, social, enfim, qual seja ela. Vocês conhecem as taxonomias de aprendizagem, tem essa que eu gosto muito do Paquet, né? E tem a taxonomia de Bloom, que vocês já conhecem. E a gente precisa pensar antes de definir o objetivo de aprendizagem. Ou seja, eu penso no que eu quero, na formação que eu vou ministrar, na competência que eu viso, o que eu quero desenvolver no meu aluno, e aí sim eu vou lá construir o objetivo. E construir o objetivo é uma coisa extremamente complicada, não é? Que as pessoas adoram usar só os mesmos verbos, compreender, entender, não é? E aí eu trago uma lista enorme de objetivos que seria ótimo se a gente pudesse, se tivesse tempo de pensar e refletir sobre eles, não é? Em qual nível de complexidade cognitiva eu estou quando eu proponho um objetivo no meu plano pedagógico, não é? Então é preciso entender qual é o nível de complexidade, e isso está coerente com aquilo que a gente definiu em termos de competência visada. Se eu quero que ele seja um expertise, ele tem que ter controle sobre uma série de variáveis. É diferente de quando eu falo que ele quer somente se familiarizar, eu preciso pensar esses objetivos de uma forma coerente, não é? Bom, e aí entra as perspectivas pedagógicas. Existem vários tipos de cenários pedagógicos. Eu vou falar aqui um pouquinho só, bem rapidinho, sobre não teorias educacionais, porque isso é complexo, mas a gente tem possíveis cenários de construção, cenário por descoberta guiada, cenário por recepção, cenário de aprendizagem por recepção e exercício, cenário por estudo de caso. Então, eu preciso construir isso pensando nas abordagens pedagógicas em que eu acredito. E aí, todos os cursos eles vão ser construídos em função desses cenários. Eu vou passar a definição dos cenários, porque vocês podem olhar na apresentação depois. Bom, eu já defini a competência, já defini a habilidade, eu já pensei que tipo de conteúdo que agora eu preciso, eu já defini os objetivos, eu preciso pensar nas aprendizagens. Como a minha aprendizagem do meu aluno vai ser efetuada? Que tipo de recursos eu posso dar para ele? E aqui são só exemplos, né, de uma série de possibilidades que o aluno tem de fazer a leitura de um documento, um resumo, construir uma maquete, fazer uma argumentação, utilizar um contra-exemplo, participar de um debate, observar, responder a questões abertas, resolver problemas complexos, fazer análise de determinadas situações, fazer uma apresentação, um esquema, uma simulação, ou seja, abordagens mais dinâmicas, né? E aí sim eu vou pensar, visto que eu defini todas essas habilidades, todas essas atividades, o que efetivamente o professor pode fazer dentro dessa perspectiva. E aí eu enunciei aqui algumas ações do professor, né? Ele pode enviar uma instrução, disponibilizar a solução, examinar os diferentes pontos de vista, encorajar, mediar uma discussão, propor trabalhos, discutir exercícios, promover debate, não é? Aí sim eu penso nos meios. Os meios são vários, mas eles têm que estar coerentes com tudo aquilo que eu falei lá atrás, né? E, por fim, os meios de comunicação também são extremamente necessários,
serem pensados e articulados. Eu vou usar um e-mail, vou usar um mural, vou usar um fórum, um chat, uma rede social, um WhatsApp, eu vou usar uma videoconferência, uma teleconferência, uma audioconferência, uma comunicação oral, uma comunicação escrita. Que meios eu vou utilizar para, enfim, veicular, trabalhar esses conteúdos todos? Só então eu acho que eu consigo, a partir disso tudo, pensar a avaliação. E essa avaliação precisa ser coerente com tudo aquilo que a gente falou antes. Eu vou fazer um exame, esse exame está coerente com aquilo tudo que eu pensei e planejei lá atrás? Eu vou pedir ao aluno um projeto integrado, como a gente viu aqui, um seminário, atividades em laboratório, participação em debate, diagnóstico, plano de trabalho, fazer uma pesquisa, analisar um caso, debater sobre esse caso, produzir um relatório, que tipo de técnicas eu vou utilizar para avaliar o meu aluno e que seja coerente com tudo aquilo que eu pensei lá atrás, que eu planejei. Então, basicamente, a gente precisa pensar nessa coerência, articulando todos esses elementos. Eu vou refletir sobre o conhecimento, se ele é procedimental, conceitual, estratégico. Eu vou pensar o nível de competência que eu viso do meu aluno. Eu vou definir os objetivos de aprendizagem, tendo em consideração a competência que eu preciso desenvolver e as habilidades. Eu vou pensar como que, a partir disso, então, eu construo esse meu cenário de aprendizagem. Quais são as atividades que eu vou utilizar de aprendizagem, de formação. E aí, sim, eu vou lá para a ferramenta. Então, não é uma transposição direta. Eu preciso pensar sobre todas essas coisas. Porque, senão, eu uso a ferramenta como a lógica do processo pedagógico. E essa não seria a ideia. Então, as ferramentas, eu vou ter aqui uma série de ferramentas, e aí eu sintetizo um pouco, apenas com um desenho muito simples, desse processo todo. Além disso, claro, só para a gente não deixar de citar, nada disso se faz sem pessoas. E quais são, então, as pessoas que a gente precisa para poder construir isso tudo? Quais são os atores que estão ali naquele cenário? Quem que vai contar essa história? Quem está nos bastidores? E aí vocês sabem mais do que eu quais são as pessoas que a gente precisa, e não são poucas. Então eu preciso desse coordenador, com as competências que ele tem. Eu preciso de uma coordenação específica do curso que vai se especializar nas questões específicas desse curso em si, da equipe didática pedagógica, da equipe multidisciplinar. E aí eu vou ter desenhista instrucional, diagramador, design gráfico, ilustrador, vídeo, revisor gramatical, enfim. Como que eu capacito, né, a tutoria, esses professores todos? Quem são esses professores? Como que eu vou selecioná-los, os autores, os conteudistas, os tutores, a equipe de monitoria de suporte, a equipe de produção, a equipe de tecnologia? Quem é o responsável pela administração logística? A Secretaria de Educação à Distância está constituída, ela funciona, ela pode dar suporte? E quais são os serviços de terceiros que a gente precisa acionar para imprimir materiais, distribuir? Enfim, e eu tenho 2 slides apenas para concluir a apresentação. E a gente está só fazendo uma publicidadezinha, né? Não podia deixar de aproveitar essa oportunidade. Nós estamos construindo e trabalhando lá na Unifesp em um curso de graduação em design educacional, e nós optamos por essa designação de design educacional e não de design instrucional, porque a gente foi olhar a CBO, e a CBO assim define a profissão. Essa profissão existe, e não existe graduação nessa profissão. E as pessoas fazem os cursos de especialização, mas não existe graduado em design educacional. Então, nós na Unifesp estamos trabalhando na perspectiva de formar esse profissional. E aí a gente tem aqui um desenho em que mostra a integração do design educacional na nossa própria estrutura, de como que a gente relaciona o trabalho dessa pessoa com todos os outros. Porque esse cara é o cara que vai ajudar a pensar todas as coisas que eu falei até aqui. Não é? A relação dele com o tutor, com o professor, com o tutor presencial, com o aluno, com a equipe de apoio técnico, com a equipe de apoio administrativo, com a coordenação de tutoria, com os materiais e conteúdos que precisam efetivamente ser desenvolvidos, com a equipe multidisciplinar, com a coordenação do curso, como que esse profissional conversa com toda essa gente, não é? E como que ele está localizado dentro da própria instituição,
né, da relação com a Prograde, da relação com o MEC, da relação com a instituição. E aí, só para dar um cheirinho do curso, a gente está trabalhando um pouco na perspectiva de camadas. Não é um curso que vai ter muitas vagas, pequeno número de vagas por enquanto, mas a gente vai trabalhar basicamente 8 camadas, e elas se misturam e se completam e se fundem, e a gente não tem uma perspectiva nada linear de como essas camadas vão ser propostas ao aluno, né? Então, ele tem a camada 1, que é trabalhar a compreensão do papel social e cultural do profissional designer educacional, a gestão de processos como a segunda camada. E aí as disciplinas nascem dentro dessas camadas, tá? É um conjunto enorme de disciplinas. A camada das tecnologias, que seriam os padrões e modelos que a gente vai utilizar. A camada das teorias e das abordagens pedagógicas, que a gente precisa trabalhar também, para ele conhecer, aprender e saber usar. A camada das diferentes linguagens que a gente vai utilizar e quais as mídias que a gente tem também disponíveis e como se articula isso tudo. Por fim, a de pesquisa e avaliação, a camada de projeto, a contextualização e ação, que é um projeto integrador também, que nós propomos ao aluno, e a camada de pensar a avaliação. Então, eu finalizo por aqui, agradecendo a atenção de vocês, e a minha mensagem é assim, pensar em planejamento é pensar em uma enormidade de questões. E essas questões, elas precisam ser organizadas e pensadas com um todo coerente. Não dá para pensar e planejar sem articular essa coerência. Então, para mim, a palavra coerência na construção de um cenário pedagógico, ela tem sido cada vez mais significativa, porque senão a gente não consegue fazer coisas coerentes. E aí a gente vai encontrando os furos dessa formação. Muito obrigado pela atenção de vocês, por terem ficado. Bom, a gente eu tinha reservado mais espaço para perguntas, mas pelo menos uma pergunta. Quem se habilita, por favor? Aqui, ó. Então, eu fiquei cansada. Cansa, né? Só de pensar. Aí eu fiquei pensando, você começou falando que tinha o desafio de tentar falar sobre a EAD e o presencial, né? Como é que o professor faz isso tudo no presencial, se ele quiser usar mídias? Ele tem que pensar em tudo isso? Então, como é que seria esse planejamento exaustivo, considerando que ele não tem verba, não tem tutoria, monitoria, não tem nada? Eu, às vezes, prefiro pecar pelo excesso do que pela falta, não é? Então, se a gente pensar pelo menos nos 10 parâmetros que eu tentei apresentar, e vocês vão observar isso lá na apresentação depois, são 10 coisas que eu listei que, independente de ser educação à distância ou ser presencial, a gente precisa parar e refletir, para pensar e refletir sobre esses parâmetros. Eu chamei de parâmetros. Eu não consigo encontrar um termo melhor, mas eu chamei de parâmetros, né? Acho que deve existir um termo melhor. Mas são 10 coisinhas básicas, 10 dicas, né, 10 tips que a gente precisa pensar, independente da formação ser presencial ou não. Tá? Na realidade, o que o professor Luciano falou é tudo que está implícito naquele centro de ensino-aprendizagem, o CREARE, que nós criamos na PUC, esse é o papel dele. O professor chega lá com o plano de ensino dele e nós temos que ajudar. Nós somos em 8 professores, tá? E agora o professor Luciano... E nós não conseguimos contratar gente para trabalhar no CREARE. Por quê? É um pedagogo que vai trabalhar no CREARE, mas o pedagogo que a gente forma não tem essa experiência para trabalhar com a educação superior, para ter essa visão aberta dos diferentes cursos, para ter conhecer essas diferentes abordagens, metodologias ativas. Não conhece, ele não aprende isso. Então, agora que eu vi o curso, por exemplo, as nossas pedagogas que hoje trabalham na tecnologia educacional, na nossa coordenação, com certeza, quando abrir, vão se candidatar. Vai ser à distância?
porque nós precisamos desse profissional e exatamente para trabalhar com metodologias ativas, e esse foi outro impacto. Para trabalhar metodologias ativas, se você não passar por isso, não dá certo. O aluno fica pensando que o professor, se ela não tiver no design do curso inteiro, o professor, para trabalhar com metodologia ativa, ele tem que pensar, desde o primeiro dia de aula até o último, como que ela se encaixa lá dentro das atividades, como aquela técnica de aprendizagem por pares vai se encaixar ali. Senão o aluno fica pensando que o professor está matando a aula. Então... Eu queria só fechar com uma coisa para a gente pensar. Nunca ninguém disse que ia ser fácil fazer educação à distância, né? E não é mesmo. Eu aqui elenquei uma série de coisas que precisam ser pensadas no planejamento. E as pessoas às vezes tendem vamos fazer EAD. Não é assim, não é simples. E a gente viu aqui que tem muita coisa que você precisa pensar, considerar e pôr no plano, não é? Para que a implementação seja efetiva. Então, é para ficar cansada mesmo, Dulce. Porque educação à distância não é coisa de se descansar. A gente trabalha muito. Quem trabalha com EAD, trabalha muito e trabalha o tempo todo. Estou falando mentira? A gente trabalha muito. Então, não é pouca coisa mesmo, né? Mas, enfim, é o nosso desafio. A gente se propôs a fazer isso. Temos que fazer o melhor possível, né? Bom, agradeço então a Dilmeira e o Luciano. E a gente tem um café e a gente volta daqui 10 minutos para as últimas 2 apresentações.